Boa tarde, ouvintes. Estamos começando mais um Viver Bem Guaíba para levar informação clara e acessível para o seu dia a dia. O tema de hoje é daqueles que fazem parte da rotina de muitas famílias, as intolerâncias alimentares em crianças e adolescentes, incluindo glúten, lactose e outras substâncias que podem causar desconforto, dor abdominal e até impactar o desenvolvimento da criança. E para ajudar a esclarecer dúvidas que chegam diariamente aos consultórios, eu recebo a doutora Cristina Targa Ferreira, gastroenterologista pediátrica, assessora da presidência da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e presidente do Departamento de Gastroenterologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Cristina, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Obrigada, Paula. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui hoje contigo. Doutora Cristina, quais são os principais sintomas que podem indicar uma intolerância alimentar em crianças? Então, as intolerâncias alimentares, já começando, são muito raras na pediatria, certo? A intolerância alimentar é muito mais uma coisa de adulto e são raras na pediatria. Então, as intolerâncias, elas causam sintomas como distensão abdominal, como dor, como muitos gases, às vezes como dispepsia, que a gente chama, que são sintomas de refluxo, diarreias. Então, mas na pediatria a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque pode ser outro diagnóstico. E muitas vezes fica como se fosse uma intolerância alimentar, e não é. Pois, como eu falei, é raro na faixa etária pediátrica, nas crianças. E, doutora Cristina, hoje em dia a gente ouve muitos pais dizendo tudo dá reação, ou tudo causa desconforto, né? O que explica o aumento de quadros de alergia e intolerância alimentar nas crianças e adolescentes? Então, acho que é importante a gente delimitar bem o que é o que, né, Paulo? Exato. Então, as alergias alimentares são muito frequentes realmente, mas elas ocorrem nos primeiros anos de vida. É uma coisa do bebê. É uma coisa da imaturidade do tubo digestivo que ainda não está preparado para se defender contra a entrada de proteínas estranhas. Então, do ponto de vista científico, a alergia alimentar é uma reação imunológica, que o nosso sistema imune está envolvido. Então, diferente de uma intolerância alimentar, que é uma coisa tua, que é pessoal, e que aquela pessoa não tolera muito aquele alimento, e como eu falei, é muito mais rara em criança. Claro. As alergias alimentares, então, dos bebês dos primeiros anos de vida, aumentaram muito, hoje se diz, porque houve, entre várias coisas, um fator ambiental importante, que é a diminuição da microbiota. Então, a microbiota é o que a gente chamava antes de flora intestinal, as nossas bactérias principalmente, mas também outros micro-organismos como vírus, como fungos, que estão no nosso organismo e que nós precisamos deles para viver. Então, hoje a gente diz, a gente tem as bactérias do bem e as bactérias do mal. Com o mundo moderno, a industrialização dos alimentos, muito antibiótico, muita cesárea, muita criança que não mama no peito, tudo isso fez diminuir muito a microbiota. E essa microbiota, ela fica em íntimo contato com o nosso epitélio intestinal, com o nosso, por onde entram as comidas, por onde entram os antígenos, as substâncias estranhas, é o nosso intestino, é o nosso epitélio intestinal. Logo acima tem muco, que protege esse intestino, e logo acima tem a microbiota, que é quem fabrica esse muco e quem protege esse intestino. Então, o que se tem visto no mundo é uma diminuição progressiva dessa microbiota. O desaparecimento progressivo transgeracional da microbiota tem ocasionado muito um aumento da permeabilidade intestinal. Então, o nosso intestino principalmente, mas a pele também, mas outros órgãos também, está menos protegido da entrada de substâncias estranhas por causa da diminuição da microbiota. Então, esse é um fator importante no aumento das alergias alimentares no bebê.
Perfeito. Isso também tem a ver, não só, claro, no bebê, mas a criança maior, a questão da alimentação industrializada, excesso de ultraprocessados, também tem acha que sim, já tem vários trabalhos na literatura mostrando substâncias emulsificantes, conservantes, essas substâncias que são necessárias em alguns alimentos e que garantem a durabilidade dos alimentos. Então, essas substâncias, que são substâncias químicas, muitas vezes ocasionando o desaparecimento da microbiota, prejudicando a nossa microbiota. Então, prejudicando vários fatores que interferem nessa permeabilidade intestinal, nessa facilidade ou não das substâncias estranhas entrarem em contato com o nosso sistema imunológico e desencadear uma reação alérgica. E a questão genética, como é que ela entra? A genética é importante, são sempre crianças que têm uma predisposição genética. Então, se tu é de uma família alérgica, que todo mundo tem asma, dermatite atópica, a chance de ter alergia alimentar é maior. O que a gente diz é que um pai ou uma mãe alérgico ou um irmão alérgico, tu já vai para 60% de chance de ter alergia alimentar nos primeiros anos de vida. Interessante que não é só ligado à questão da intolerância alimentar dessa família, ela pode ter essa questão de uma bronquite, exatamente, uma dermatite atópica, quer dizer que já teria essa predisposição para esse bebê desenvolver essa patologia. Não é que ele vá obrigatoriamente ter, mas ele tem mais chance de ter do que uma criança que não tem uma família muito alérgica. E agora um ponto importante, né? Diante desses sintomas persistentes, como é que o médico investiga esses casos, né? Para poder distinguir da questão genética, se é uma intolerância passageira, vamos dizer assim. Como é que é feito esse diagnóstico? Então vamos lá, a gente tem que fazer vários conceitos prévios para chegar nesse ponto, para chegar no diagnóstico. Então a primeira coisa, as alergias alimentares nos primeiros anos de vida, que eu falei, são por uma permeabilidade intestinal aumentada, por uma imaturidade maior do tubo digestivo, elas se classificam em alergias IgE mediadas, que é a substância que pega o antígeno quando ele entra lá no teu intestino, e essa é uma alergia imediata. Acontece nas primeiras 2 horas após a gente comer a substância alergênica, em geral acontece 20 minutos após e pode desencadear uma anafilaxia. São alergias mais graves, aquelas alergias tipo alergia ao camarão, isso o bebê frutos do mar, amendoim, o bebê pode ter com o leite de vaca, certo? Então é uma alergia imediata que acontece logo em seguida, geralmente se acompanha de urticária, de lesão de pele importante e que dura muito mais. Essa vai além dos 2, 3 anos de vida. E tem uma outra alergia, que é a alergia do gastro, que é a minha alergia que eu vejo no consultório todos os dias, que é mais da imaturidade mesmo, que é a alergia não IgE mediada, que a gente chama, ou alergia tardia. E essa pode se manifestar 12, 24 horas depois, até 48 horas depois. Então é aquela criança que toma o leite de vaca. Então, por exemplo, a criança está mamando leite materno, a mãe tem que parar de comer coisas com leite de vaca. Se a criança está tomando fórmula, ela tem que tomar uma fórmula especial que não seja do leite de vaca, porque as fórmulas normais são todas feitas com leite de vaca. Então, a gente tira a proteína do leite de vaca e a criança vai parar de ter os sintomas, que pode ser choro, irritabilidade, refluxo, constipação, diarreia, sangue nas fezes, é muito comum ver. Perda de peso, imagina. Perda de peso, é muito comum ver nos bebezinhos. Então, eu sempre digo na minha aula, quando eu falo sobre isso para os meus residentes e alunos, a gente tem que saber quem é o nosso paciente. É muito diferente tu teres uma anafilaxia de tu teres sintomas gastrointestinais leves às vezes. Ou pode ter criança que tem sintomas mais importantes. Claro. Então, por exemplo, sangue nas fezes do bebê, um bebê normal, sadio, que está ganhando peso, tem sangue nas fezes. A gente chama de proctocolite alérgica. É leve. As mães ficam apavoradas, claro, mas é considerado um quadro leve de alergia alimentar tardia. Bom, além disso,
a gente tem uma coisa que se chama intolerância à lactose. É completamente diferente. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque a alergia, como eu disse, vem uma substância estranha, que é a proteína do leite de vaca, penetra no teu intestino. Quando penetra, as nossas células dizem, entrou alguém estranho, e atacam aquela proteína. Esse ataque forma uma reação inflamatória. Isso é imunológico. São as células imunológicas que estão agindo aí. A intolerância à lactose, completamente diferente. E as pessoas confundem muito, e a gente manda fazer dieta sem leite e tiram a lactose, quando na verdade era proteína. Então, são coisas diferentes. A intolerância à lactose, como nós somos mamíferos, a gente é para mamar, é para receber leite nos primeiros anos de vida. Ou leite materno, que é muito rico em lactose, ou outros leites que também são ricos em lactose. Então, a gente nasce com muita lactase, que é a enzima que desdobra o açúcar do leite. Então, essa enzima está presente no teu intestino. Então, não tem nada a ver com permeabilidade, não tem nada a ver com microbiota. A tua lactase está lá no intestino, e aí, quando o leite chega lá, a lactose do leite chega no intestino, aquela enzima pega esse açucrinha e transforma em glicose e galactose, que vai ser absorvido e vai servir de energia para o organismo. Perfeito. Então, é bem diferente da alergia alimentar. E a intolerância à lactose, ela praticamente não acontece nos primeiros anos de vida. Por quê? Porque nós ainda temos muita enzima lactase. E essa enzima a gente vai perdendo com a idade. Ao longo da vida se perde, por isso que muitas pessoas se manifestam. Então, muitos adultos têm intolerância à lactose. Na faixa etária pediátrica, nas crianças, geralmente começa mais tarde, não é do bebê. Então, tu só vai ter intolerância à lactose em crianças menores quando tu tiver uma lesão de intestino, uma doença de intestino que faz tu perderes essa enzima. Então, quando tu perde essa enzima, tu tem o que a gente chama de intolerância à lactose secundária. Mas são processos completamente diferentes. Então, a alergia alimentar é do bebê, é uma permeabilidade alterada, é da imaturidade e da diminuição da microbiota. Intolerância à lactose é uma coisa da espécie, que vai acontecer mais tarde, e tem também um componente genético. Então, se teu pai e a tua mãe são intolerantes à lactose, tu vais provavelmente ser intolerante à lactose. Né? Mas essa intolerância pode começar com 15, com 20, com 30, com 40, entendeu? Então, é mais comum lá no adulto e menos comum na pediatria. Olha, é importantíssimo a gente estar diferenciando isso. Exatamente. E quais são os tipos mais comuns de intolerância alimentar? Então, a intolerância à lactose, nas crianças maiores, adolescentes e adultos, principalmente. Nas crianças menores, quando tem uma intolerância à lactose, a gente tem que abrir o olho, levantar as orelhinhas e pensar, pode estar acontecendo alguma coisa com esse intestino, por que ele está perdendo a lactase tão precocemente? E aí essa criança muitas vezes tem que ser investigada, por que está acontecendo isso? Toda vez que ela toma leite, ela tem diarreia, por exemplo. Então, pode ser, por exemplo, uma doença celíaca, que é a intolerância permanente ao glúten, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. Mas a doença celíaca faz lesão de intestino e faz perderes a lactase. E aí tu pode ter uma intolerância secundária à lactose. Então, são coisas diferentes e é meio complicadinho da gente entender, mas a gente tem que saber, basicamente, alergia é uma coisa, da criança menor é a proteína do leite, intolerância à lactose é outra coisa, é o açúcar do leite, que é a lactose, depende de uma enzima que tu tem no intestino e vai acontecer mais tarde na vida. Exatamente, então a gente até... Para complementar, que existe esse mito de que é possível desenvolver intolerância à lactose apenas na adolescência. Então, é possível desenvolver na adolescência, é mais raro desenvolver em crianças antes da adolescência e muito mais comum nos adultos. Claro, porque aí tem essa queda da lactase com a idade, né? Exatamente, que é tipo uma adaptação da espécie. A gente mama muito leite quando nasce e depois para. E aí tu não precisa mais da enzima.
Então é como se a enzima fosse diminuindo, porque tu não precisa mais tanto dela, como quando a gente é pequeno, que a gente passa o dia inteiro mamando, tomando só leite. Como a natureza é perfeita, né? Tem os seus momentos. Exatamente. E no caso, assim, da alergia, então, quando ela é confirmada, né? Como é que organiza essa alimentação e a rotina dessa criança? Então, daí a gente pede, por exemplo, para a mãe que amamenta, é ela que está transmitindo as proteínas do leite para a criança, né? Porque essas proteínas passam através do leite materno. Então, para a mãe que amamenta, a gente pede para a mãe fazer uma dieta sem proteína de leite de vaca, que não é fácil. É uma dieta bem difícil. Restritiva. Bem restritiva, porque quase tudo que a gente come tem leite. Então, é uma dieta difícil, mas é isso. E para as crianças que tomam fórmula, porque sempre tem crianças que precisam tomar fórmula por algum motivo, né? A gente sempre incentiva muito o leite materno, e todo mundo sabe que o leite materno é a melhor coisa para a criança. Exato. Mas tem crianças que precisam de fórmula. Então, nessas crianças tem fórmulas especiais para alergia. Então, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Sul, tem um programa super bom da Secretaria da Saúde que dispensa fórmula para essas crianças. Então, nós médicos fazemos os papéis da Secretaria da Saúde, preenchemos um protocolo, mandamos para a Secretaria da Saúde e essas crianças ganham leite do estado, porque são leites caros, são leites especializados. Isso é maravilhoso de saber, quer dizer que pelo SUS... E eu ando por esse Brasil todo dando aula por aí, Paula, mas assim, ó, o programa do Rio Grande do Sul é o melhor do Brasil. E no caso depois que a alergia e a intolerância é diagnosticada, né, quais são as principais recomendações que a família deve seguir, né? Controlar a questão dos rótulos, acompanhamento, substituições saudáveis, cuidado com dietas restritivas sem orientação. Exatamente. Então, primeira coisa é, de novo, quem é o nosso paciente? Quem é o teu filho? Que tipo de alergia ele tem? Ele tem uma alergia que traz anafilaxia ou ele tem uma alergia tardia com sintomas gastrointestinais? Ele tem uma forma leve, moderada ou grave? E dentro das alergias tardias, que são as minhas do gastro, ainda tem tipos de alergia. Então tem a proctocolite alérgica, que eu te falei que é o sangue nas fezes, tem a enteropatia, que dá uma diarreia bem intensa, a criança emagrece, perde peso, é diferente, é mais grave. Tem uma que a gente chama de FPAS, que é da sigla em inglês, que é uma síndrome da enterocolite, que dá muitos vômitos na criança. A criança faz uma reação como se fosse uma anafilaxia, mas sem lesão de pele. E acontece depois das 2 horas, geralmente. Então, essas são formas mais graves. A proctocolite, o bebê que chora, que reclama, que é irritado, são formas mais leves. Então, tu fazes a dieta de exclusão e isso também vai interferir o tipo de alergia que teu filho tem, vai te dizer se tu vai ficar mais tempo ou menos tempo em dieta de exclusão. Então, às vezes a gente vê dietas exageradas por muito mais tempo do que precisa. Por exemplo, a proctocolite, a gente já pode fazer o TPO, que é o teste de provocação, 3 meses depois da criança estar bem. O FPAS, que é esse outro da enterocolite, dos vômitos, só vai fazer quando a criança tiver 1 ano, às vezes 2. Então, são muito diferentes, entendeu? Então, e as dietas de exclusão, tem uma coisa que é básica. Sempre que tu fazes dieta de exclusão, seja pelo que for, a tua dieta vai ficar carente em muitas coisas. Então, a gente tem que ter um apoio da Nutri, um apoio de alguém que entenda dessas dietas, para não restringir coisas que eram necessárias e a criança ficar carente naquelas coisas. Claro, até problema de desenvolvimento, né? Então, na criança é muito importante o crescimento e o desenvolvimento, que as dietas restritivas vão influenciar muito, né? Então, isso é uma coisa fundamental. E as mães que estão amamentando também, né? Quando tu vê, elas tiraram tudo da dieta, não estão comendo nada, estão comendo uma folha de alface, entendeu? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, vendo muito o que está acontecendo e como são feitas essas dietas. E essa questão do diagnóstico, né? Quais são os testes mais usados no caso das intolerâncias? Eles são confiáveis? Por exemplo, esse teste de hidrogênio expirado, exames específicos, e até falar dos riscos dos testes de intolerância vendidos pela internet. Então,
Vamos falar agora um pouco de intolerância. Mas, Paulo, olha só, que o nosso ouvinte esteja atento. Estamos falando agora de intolerância, que Exatamente. é diferente da alergia. Então, alergia é uma coisa e agora a gente vai falar da intolerância. Então, a intolerância, como eu falei, é rara nas crianças. É bem rara nas crianças. E existe intolerância à lactose, existe intolerância ao glúten, existe intolerância à frutose e a outros açúcares, como, por exemplo, a sacarose. Então, tem crianças, por exemplo, que tomam muito suco e aí tem diarreia, porque o suco tem muita frutose. Então, a gente recomenda diminuição. Tomam suco, tomam água de coco, tomam não sei o que, não tomam água e tomam só coisas que têm frutose. Então, acabam fazendo uma intolerância e tendo sintomas, como diarreia, distensão, dor abdominal. A intolerância ao glúten, e essa sim, que é muito comentada, mas essa é a mais rara de todas na infância. Então, em criança é muito, muito raro, porque existem outras doenças. Existem o que a gente chama hoje de doenças funcionais. Aí eu posso vir outro dia, Paulo, para conversar contigo. Vamos conversar muito, é muita coisa para a gente falar. Tem uma coisa hoje que se chama doenças da interação do cérebro e intestino. Que é muito legal isso. Isso é a neurogastroenterologia. Olha só. Que está sendo uma coisa nova para nós, assim, no primeiro mundo já é falado há bastante tempo, mas a gente está vendo, como sempre as coisas chegam depois aqui, né? Então, isso também está chegando agora. Então, tem muita gente que tem dor de barriga, intestino irritável, diarreia, constipação, até náuseas, sintomas de refluxo, e que não tem nenhum exame positivo. Então, essas doenças são ditas funcionais, que hoje não se quer mais que diga funcional, mas que se diga doenças da interação do eixo cérebro-intestino. Porque se sabe hoje que há toda uma comunicação entre o cérebro, o intestino e a microbiota. Exato. Que podem causar esses sintomas. Então, não quero entrar muito aqui, porque senão a gente não para mais. Segundo cérebro, como se diz, o segundo cérebro. Eu que sou gastroenterologista, acho que o intestino é o primeiro cérebro, que é mais importante que o próprio cérebro. Para a obesidade se fala muito, muito, né? muito. Então, obesidade, doença de Parkinson, Alzheimer, todas essas coisas têm que ver com o eixo cérebro-intestino e com a neurogastroenterologia. Mas isso se confunde muito com intolerâncias. Exato. Então, as famílias botam muito a culpa na comida e muitas vezes não é. Exato, por isso que eu quis Entendeu? trazer esse tema à tona. Então, muitas vezes a gente se passa nas dietas, se passa nas restrições, faz coisas que não são necessárias, quando na verdade o que está acontecendo é uma doença da interação do cérebro-intestino. Então, isso que a gente tem que cuidar. Em relação aos diagnósticos, existem muitos testes fakes, que não nos levam a nada. Então, existem testes caríssimos que dão o que tu vai fazer e te dá alergia a tudo, quase que tu não pode mais respirar, não pode comer nada. Exatamente. Então, esses testes não são aprovados do ponto de vista científico. Existem os testes chamados IgGs também. Eu falei antes que o teste o que dá alergia é IgE, nas imediatas. Uhum. Então, se faz testes IgG, também não tem nenhum valor testes científico. Laboratoriais, né? Testes laboratoriais, testes. O teste do hidrogênio expirado é um teste usado para doenças funcionais e para o que a gente chama sobrecrescimento bacteriano. É quando tu está... Hoje tudo gira muito em torno da microbiota. Então, quando tu está com a tua microbiota desregulada, desequilibrada, e tu faz um sobrecrescimento, um supercrescimento das bactérias do mal e diminuem as bactérias do bem. Então, tu está com um sobrecrescimento bacteriano. E, doutora Cristina, a intolerância alimentar, ela é para sempre ou ela pode melhorar com o tempo? A intolerância alimentar, como tudo na vida, Paula, e eu que eu digo, é quando a gente vai ficando mais velho, vai piorando e não melhorando. Então, geralmente, a intolerância, que é intolerância realmente, ela tende a permanecer ou às vezes até piorar. Mas tu pode melhorar isso melhorando as tuas coisas de saúde, melhorando a tua microbiota, melhorando a tua alimentação, a imunidade, né? Melhorando a tua imunidade através... Hoje se sabe, como se já se dizia lá do tempo de Hipócrates, que o que tu comes é o teu remédio, que a tua alimentação é a base da tua saúde, e hoje isso está super bem fundamentado. Então,
uma dieta melhor, uma vida mais saudável, com exercícios, com sono, com diminuição do estresse. Eu sei que falar é fácil, mas nem sempre é possível. É verdade. Mas coisas tipo fazer yoga, mindfulness, essas coisas que melhoram, vamos dizer, a qualidade de vida da gente, melhoram a nossa microbiota, diminuem as nossas doenças e as nossas intolerâncias, certamente. Verdade. Perfeito, doutora Cristina. A gente tem que fazer novos encontros aqui, porque tem muita coisa Temos que ainda falar pra sobre desdobrar. microbiota, sobre eixo cérebro-intestino. Vai ser o nosso próximo encontro. Doutora Cristina, muito obrigada pelos esclarecimentos importantes aqui sobre intolerância alimentar, alergia alimentar, que fazem parte da realidade de muitas famílias, né? E informação confiável é fundamental para garantir o cuidado correto sem restrições desnecessárias. Obrigada Paula. Eu que te agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje. E o que eu queria falar um pouco é sobre essas informações ruins que a gente tem tido na internet, nas redes sociais, né? Então, consulte o seu pediatra, consulte a Sociedade de Pediatria, veja bem da onde que está saindo a informação, antes de acreditar tudo que está na rede social, porque nem sempre é verdade, muitas vezes são exageros. Exatamente. Obrigada, Paula. Eu que agradeço, doutora. Vamos buscar a informação no local correto. Exatamente. Vamos ouvir o Viver Bem. E você, ouvinte, se você perdeu algum trecho dessa entrevista, o link estará disponível no Spotify da Rádio Guaíba. E não saia daí, no próximo bloco seguimos com mais informação de saúde para você e sua família. Queridos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco do programa Viver Bem Guaíba. Vamos falar sobre um problema de saúde muito comum que afeta homens e mulheres de diferentes idades, mas que ainda gera muitas dúvidas, como no caso das hérnias da parede abdominal. Para esclarecer o tema, entender os sinais de alerta e conhecer as novidades no tratamento, eu recebo um nome que é referência na medicina brasileira, Dr. Plínio Carlos Baú, médico cirurgião geral do aparelho digestivo, professor emérito da Escola de Medicina da PUC-RS e cidadão de Porto Alegre. Recentemente, o médico foi laureado como cirurgião do ano pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O Dr. Plínio tem uma trajetória que se confunde com a história da cirurgia moderna no Rio Grande do Sul. Realizou a primeira cirurgia do Hospital São Lucas da PUC-RS no ano de 1977 e já soma mais de 24 mil cirurgias realizadas. Além disso, liderou importantes avanços como o ensino de videolaparoscopia dentro de um hospital universitário na América Latina. Dr. Plínio, é uma honra recebê-lo no Viver Bem Guaíba. Muito obrigada pela sua presença. A honra é minha, Paulo. Muito obrigado pelas suas palavras carinhosas. Muito obrigada, Dr. Plínio, por nos orientar aqui agora com essa entrevista. O que exatamente é uma hérnia e quais são os tipos mais frequentes? O termo hérnia, ele se aplica a um deslocamento de um órgão ou parte de um órgão do seu local ideal, vamos dizer assim, né? Por um defeito na parede abdominal. Então, quando se fala em hérnia, existem as hérnias que foram citadas aqui, as hérnias da parede abdominal, mas existem outros tipos de hérnias também que o ouvinte está acostumado a ver, que são, por exemplo, uma hérnia de coluna vertebral, por exemplo, né? Existem hérnias no cerebelo, né? Existem hérnias no cérebro, mas não é esse o assunto, né? O nosso assunto, que diz respeito à minha especialidade, então, são as hérnias da parede abdominal. E qual é a incidência e a prevalência das hérnias abdominais na população? Aqui na região, considerando Porto Alegre e a Grande Porto Alegre, fizemos um estudo há cerca de 10 anos atrás e encontramos cerca de 20% da população possui algum tipo de hérnia da parede abdominal. É muito alto. Essas hérnias podem ser sintomáticas e podem ser assintomáticas, né? Com relação à prevalência, 80% delas ocorrem em homens. Depois eu vou explicar por que isso, né? E é algo realmente comum em diferentes fases da vida? Tem alguma época, um período, né, uma fase desse, no caso dos homens, Sim. que é mais frequente?
Vamos começar pelo início. Então, existem recém-nascidos que ao primeiro choro já tem uma hérnia. Existe a hérnia chamada hérnia do recém-nascido, né? São hérnias, em geral, inguinais ou umbilicais, que dizem respeito a uma malformação. Então, quando a gente analisa a causa da hérnia, tem que considerar sempre um fator congênito, que é o fator chamado predisponente. Quer dizer, a pessoa tem uma predisposição a ter hérnia ou não. E depois se soma a isso o fator desencadeante, que aí entra a questão do excesso de esforço, e esses esforços podem ser em função do seu trabalho, pode ser em função de constipação intestinal. O esforço para evacuar é um causador de hérnia em pessoas de mais idade. Sim. As pessoas não têm essa ideia. Sim, precisa sim. E também algum excesso em praticar esporte, algum excesso em pesos de academias, por exemplo, podem causar, mas em pessoas que têm uma predisposição congênita para ter, porque existem pessoas que fazem muito esforço e não têm hérnia. E existem pessoas que com muito pouco esforço já têm hérnia, né? Porque tem esse fator de nascimento, vamos dizer assim, esse fator congênito, esse defeito que ele já traz consigo, né? E a questão hereditária tem alguma relação também? Tem questão hereditária. Eu já operei o avô, o pai, e agora estou na fase de operar o neto já com hérnia. Já estou na terceira geração dos meus pacientes, né? Como é que a pessoa pode identificar que tem uma hérnia? Quais são os primeiros sinais e sintomas que merecem atenção, doutor Polini? Aí vamos dividir assim, Paula, as hérnias mais frequentes são as hérnias da região inguinal, né? São as hérnias popularmente chamadas de virilha. E essas sim, elas são bem mais comuns no homem e se caracterizam por um aumento de volume, que o próprio paciente nota que o volume ali da região inguinal aumentou, e acompanhado ou não de dor. Em geral, a hérnia pequena, ela dói mais. É mais ou menos a teoria do beliscão. O beliscãozão dói menos do que o beliscãozinho, né? Essa hérnia inguinal, ela tem uma história muito interessante. E por que ela é muito mais frequente em homens? Existe um fator embrionário nisso aí. Quando o feto se forma, o broto embrionário que origina o rim é o mesmo broto embrionário que origina o testículo. Então isso tudo ocorre dentro da cavidade abdominal do feto. Nos últimos 3 meses da gestação, o testículo é jogado para fora, porque se ele ficar lá dentro, ele não vai ter a temperatura adequada para formar o espermatozoide. Então a natureza se encarregou de fazer com que o testículo se desloque e desça até a bolsa escrotal, que fica fora do abdômen. Então, nesse trajeto de dentro da cavidade abdominal para a bolsa escrotal, é como se ele cavocasse um túnel na parede da virilha para poder passar. E ele passa e depois esse túnel fecha. E alguns pacientes isso fecha mal. E com a idade adulta, com o fator desencadeante que é o esforço, esse mesmo túnel, que é uma estrutura normal, vamos dizer assim, que todo homem tem, ele pode se recanalizar, ele reabre. E atrás disso daí, em vez de passar o testículo, que já passou, vem o intestino. E o intestino se imiscui, e o intestino se mete nesse negócio, né? É assim que funciona a hérnia inguinal, né? E por isso, então, ela é tão mais frequente em homens, né? E no caso das mulheres, doutor Polini? Então, as mulheres têm um outro tipo de hérnia que também ocorre na virilha, mas mais frequentemente a hérnia da mulher é na região umbilical. O primeiro fator é gestação, não é? Quando aumenta o volume da cavidade abdominal para albergar o feto, ocorre um aumento de pressão muito grande, né? E se houver um defeitozinho na cicatrização do umbigo, por ali vai aparecer uma hérnia também, né? Doutor Polini, na prática clínica, como é que é feito o diagnóstico? No consultório, o médico já consegue confirmar na maioria dos casos? Sim. Eu te diria que na grande maioria dos casos, quase 100% dos casos, o diagnóstico da hérnia é feito pelo exame físico do médico. É a história do paciente e o exame clínico, né? É examinar a região, é um exame que é diferente, ele deve ser feito com o paciente em pé,
porque aí aparece muito melhor, né? Muitas vezes a hérnia numa posição de decúbito, com o paciente deitado, ela some. Se esconde, né? Se esconde, né? Então é interessante isso, né? Em geral, o diagnóstico é feito assim. Algumas exceções são crescimentos de gânglios linfáticos. Essa região é muito rica em gânglios linfáticos. Então, às vezes a gente pode ficar com uma dúvida se aquilo é um gânglio que cresceu ali, mas mesmo pelo toque a gente nota que o gânglio é mais endurecido, né? Ele é mais esquiroso e a hérnia é mais mole, né? E em dúvida, então a gente pede então o exame, tem que ser especificamente ecografia da parede abdominal, aí o diagnóstico se confirma. Geralmente o paciente às vezes não sente nada, assim, não pode sentir, como se diz, esse beliscãozinho, essa pontadinha. Então, o sintoma da hérnia não é do defeito em si. O sintoma ocorre pela dor da víscera que está compondo a hérnia, né? Então, eu falei no início, em geral é o intestino que entra ali. Quando o intestino fica apertado, ele passa a sofrer uma dificuldade de circulação, ele passa a ficar isquemiado, ele passa a ficar com menos sangue, e isso dói. Então, o tamanho não é critério para risco. O critério para risco é a dor. Aí sim, né? O paciente que se torna sintomático, o paciente que se queixa de dor no local da hérnia, esse paciente tem que ser operado com bastante brevidade. Existe algum tratamento alternativo sem cirurgia ou a correção de hérnia é sempre cirúrgica? Não. Historicamente se usavam as fundas. A coisa mais parecida assim seria um cinturão de castidade, sabe? Era uma estrutura metálica que tinha na sua extremidade uma almofadinha, em geral feita de couro, né? E que o sujeito usava aquilo então para manter a hérnia reduzida. Então simplesmente o efeito era não deixar o intestino fora do lugar, botava o intestino de volta para a cavidade abdominal, mas não consertava o defeito, né? Porque o defeito é na parede, né? Doutor Plínio, quando é que a hérnia deve ser operada? O momento ideal realmente depende do quadro clínico de cada paciente? Sim, eu tenho uma resposta muito boa para isso. O tratamento da hérnia inguinal sempre é cirúrgico. O que pode se discutir é o momento operatório, Paulo. Então, o momento operatório pode ser já na próxima hora, se a hérnia estiver estrangulada, tiver sofrimento vascular, tem que operar com a maior brevidade possível para evitar ressecção intestinal, né? Então, o momento operatório pode ser logo, o momento operatório pode ser assim, não, agora eu vou tirar férias, eu vou para a praia e eu não estou sentindo nada, eu vou operar na volta para não estragar o meu veraneio. A gente faz uma análise. E o momento operatório pode ser nunca. Se o paciente for um velhinho, cardiopata, pneumopata, diabético, hipertenso, asmático, não é? Ele, às vezes, é melhor correr um certo risco, entre aspas, em mantê-lo desde que ele seja assintomático, desde que ele não esteja sentindo nada. Volto a dizer, se estiver sentindo coisas é porque tem comprometimento vascular. E aí ele tem que ser operado, nem que seja com anestesia local, que é uma possibilidade. Eu já operei muitas hérnias em pacientes clinicamente muito comprometidos, a gente faz com anestesia local e dá bem para fazer. Então é importante destacar que nem todas as hérnias evoluem da mesma forma. Nem todas as hérnias, cada uma tem a sua história. Doutor Plínio, a medicina evoluiu muito nas últimas décadas e o senhor acompanhou e participou dessa evolução. Quais são as principais técnicas cirúrgicas utilizadas hoje no tratamento das hérnias e quais os avanços trouxeram mais segurança e recuperação mais rápida aos pacientes? Então, eu conheço 14 técnicas para operar a hérnia inguinal, né? O meu colega que também opera muito hérnia inguinal aqui, o Dr. Totti Cavazola, porque eu tenho um maior respeito, ele disse que são 24. Eu disse para ele, essas outras 10 eu não conheço, eu só conheço 14 técnicas, mas o que representa isso? Isso vale em medicina, uma patologia que tem 14 remédios para tratar é porque nenhum é bom. Porque a hora que um for muito bom, os outros 13 vão deixar de existir, né? Certo? Então, a sensibilidade do médico é que tem que adaptar o tipo de técnica ao tipo de paciente e ao tipo de hérnia, não é? E aí entra a parte artística, vamos dizer assim, da medicina, né? Que a gente tem que olhar, tem que julgar, mas a experiência conta bastante também, né? Então, existe um princípio geral, assim, que é de
não fazer uma costura simplesmente como se fazia nas técnicas mais primitivas, se chama técnica de Bassini, técnica de McVeigh, que são técnicas que não utilizavam tela. E por que a gente não utilizava a tela? Porque havia um índice de rejeição à tela muito alto. Cerca de 30% a gente tinha que reoperar, remover a tela, como consequência a hérnia voltava e depois tinha que fazer nova cirurgia até resolver. Era um negócio muito complicado. Bom, a indústria entrou em campo e passou a produzir telas muito sofisticadas, telas muito delicadas, permite que hoje a gente tenha uma regra que, assim, sempre usar tela em cirurgia de hérnia. Gostaria que o senhor comentasse sobre a importância da relação de confiança entre o cirurgião e o paciente. Quais cuidados são fundamentais no pós-operatório para uma boa recuperação, doutor Plínio? Que perguntinha é essa, hein? Mas eu vou ter o maior prazer em responder. Eu nunca opero um paciente, eu nunca indico a cirurgia numa primeira consulta. Eu sempre peço um examezinho a mais, nem que não precise fazer. Sabe por quê? Porque é para dar uma chance dele não ter gostado de mim, sumir, desaparecer e não aparecer mais. Tá? Isso, eu não me lembro que tenha acontecido, mas eu sempre respeitei muito esse primeiro princípio da bioética, que é o princípio da autonomia do paciente. Né? Então isso precisa uma certa relação. Assim como para o médico, o cirurgião, uma cirurgia de hérnia é uma coisa tão corriqueira, tão banal. Para aquele paciente que está do outro lado da mesa, é um acontecimento épico na vida dele. Talvez seja a única cirurgia da vida dele. Então eles estão apavorados, eles estão assustados, né? Eu sempre digo, não são todas as pessoas que têm medo de cirurgia. Só os normais têm medo de cirurgia. Né? Verdade. Só os normais têm medo de cirurgia. Quem gosta de estar nessa posição, né, doutor Plínio? Então, é muito importante que haja um bom relacionamento desde a primeira consulta, que haja um vínculo estabelecido entre o paciente e o médico, de modo a permitir que o paciente possa perguntar tudo que ele quiser perguntar, que ele tire todas as dúvidas, né? Eu gosto muito dessa coisa que tem colegas assim, porque foi no Google. Eu adoro quando os pacientes chegam já informados, né? Porque daí a gente só corrige as informações erradas do Google, porque tem informações erradas ali, né? Mas eles vêm já com certa bagagem de informação, isso é muito bom. Isso é muito bom. Agora com o chat GPT, esses outros buscadores... vai piorar, né? Aí piora, mas quer dizer, mas também piora na complexidade e na dúvida também, né? Muitos diagnósticos ali que são feitos não é o médico. Exato. Que está analisando, né? E de que forma a recuperação costuma ser tranquila? Como é que é esse processo pós-cirúrgico? Então, essa cirurgia com tela, como não produz tensão entre os tecidos que são suturados, praticamente não tem dor no pós-operatório. A cirurgia é feita de manhã, o paciente vai embora no meio da tarde, ele volta uma semana depois no consultório e tem que ser orientado, então, com relação à alimentação nos primeiros dias, uma alimentação leve, né, uma função intestinal boa já, mesmo que tenha que tomar um laxante suave, eu sempre recomendo um laxante suave para os primeiros dias, para não fazer força. E a maioria dos meus pacientes ou não usam analgésico no pós-operatório. Eu vou te dar agora assim o tamanho da dor, né? Porque a gente mede, eu sempre meço o tamanho da dor em quantos paracetamol tomou ou quantos dórico precisou tomar, né? E quantos comprimidos de analgésico precisou tomar. E isso é muito pessoal, é muito variável, porque cada pessoa tem um liminar de dor diferente da outra, né? Mas eu posso te dizer assim que grande maioria das pessoas tomam um dórico ou dois no dia da cirurgia, um dia depois, e depois não precisam tomar mais nada porque não dói. Operação em média, quanto tempo para a pessoa poder ter a vida normal? Quer dizer, quem gosta de fazer academia, musculação, corrida? Então, eu vou dividir essa resposta em duas. A primeira é o retorno às atividades. Hoje, cada vez mais sedentário, o pessoal trabalha muito em casa, trabalha muito sentado, isso pode voltar com 4, 5 dias depois da cirurgia, já pode voltar uma semana no máximo, né? Com relação a esforços físicos, então 30 a 60 dias sem academia, sem correr, sem nada, né? Eu já libero, a partir da primeira semana, eu libero caminhadas em terreno plano, de preferência em pistas para evitar escorregões, evitar tropeços, evitar quedas, né? Então, mas em uma semana ele pode caminhar e em um mês ele pode voltar lá aos pouquinhos, então a atividade física da academia, o pilates, o que ele faz, né?
A operação também vai depender em função da técnica que foi utilizada? Sim, nós não falamos ainda sobre a cirurgia videolaparoscópica, que entrou com força, né? É uma técnica que quando entrou na década de 90, já perto do ano 2000, entrou, parecia assim que ia ser um milagre, né? Mas não é bem assim. Hoje a gente está vendo que existe também recidivas, existe retorno de hérnias, mesmo operada por vídeo. Então tem que ter critério. Eu tenho operado e eu aconselho os meus alunos a fazerem a cirurgia por vídeo daquela hérnia que já foi operada uma vez e voltou, né? Então essa a indicação formal é a vídeo, né? Mas um sujeito jovem que tem uma hérnia pequena, que a maioria dos pacientes hoje são assim, porque o acesso à medicina não está mais tão difícil como antigamente. Então a gente tem operado hérnias mais suaves, vamos dizer assim, né? E isso eu não vejo muita necessidade da vídeo, porque não muda muito. Aumentou o custo, há uma invasão da cavidade peritoneal pela videolaparoscopia, tem que entrar no abdômen, tem seus riscos de perfuração, né? E isso com a técnica tradicional, com as técnicas antigas, não tem, né? Então, cada caso tem que ser analisado, se vale a pena fazer por vídeo ou não. Seria a cirurgia aberta, no caso da tradicional? Sim, é a cirurgia aberta no caso da tradicional, né? O que nós temos hoje aí por vir, ou que já está próximo, né, nos hospitais, que já tem estrutura, enfim, para poder fazer cirurgias mais tecnológicas, digamos assim, mais por robótica? Como é que é? E tem, eu ia falar exatamente sobre a robótica, que é o assunto da vez, né? Recentemente um cirurgião nosso aqui fez um feito, né? Ele operou do Catar, ele estava lá no Catar e operou um paciente aqui em Porto Alegre. É o meu amigo Totti Cavazola, né? Eu volto a dizer, aprendemos muito juntos nós dois, então eu tenho muita admiração por ele. E então a robótica entra com força, por enquanto ainda um procedimento caro, né? Mas isso começou, quando a vídeo começou assim também, e isso cabe a nós médicos desmancharmos isso, né? Paulo, eu vou te contar uma coisa, quando começou a videolaparoscopia, eu tive o privilégio de ser o primeiro a fazer junto com o Dr. Pablo Miguel, lá do Mãe de Deus, né? Por uma questão de justiça, o Pablo raramente é citado, mas eu faço questão de citá-lo. O primeiro serviço universitário da América a fazer videolaparoscopia foi o nosso. Né? Foi. E então vieram alunos de toda a América Latina aprender cirurgia laparoscópica conosco. Mas aqui, localmente falando, eu fui convidado a instalar a videolaparoscopia na maioria das cidades aqui do estado, principalmente em ambiente universitário. Então foi Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, tudo a gente ia assim, mas eu impunha uma condição. Eu vou aí, eu vou ficar uma semana com vocês, sem custo nenhum, mas vocês vão fazer pelo SUS também. Maravilha. Isso é uma condição que eu fiz, e fiz na PUC, e isso eu combinei com o irmão reitor, olha, nós vamos instalar esse negócio aqui, mas tem que fazer igual. Na época do irmão Norberto. Irmão Norberto Rocha, O Norberto, ele concordou com isso e claro que no início o procedimento, o hospital às vezes tinha que botar dinheiro em cima quando operava um paciente do SUS, mas eu não abri mão disso, eu vou operar tudo igual, né? E alguns hospitais continuam assim ainda, né? Perfeito. E nessa área de robótica, então, a tendência é a cirurgia pela robótica? É pela robótica, sim. Nem toda cirurgia, assim como a vídeo, porque a vídeo tomou conta, né? A vídeo, assim, eu faço hoje esplenectomia, que é a remoção do baço, você faz em enterectomia, você faz a cirurgia bariátrica, ou chamada metabólica, né? Também tudo por vídeo, né? Isso é um avanço medonho, é um negócio bárbaro, né? Aliás, eu devo dizer assim, a nossa medicina, Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, eu não vou exagerar, é das melhores medicinas do mundo, tá? Isso não estou puxando a brasa para o nosso assado. Nós temos uma medicina de ponta aqui. Mas é verdade, eu sempre reforço isso aqui com os ouvintes, a gente está muito bem atendido, né? Pioneirismo aqui no estado, os hospitais muito aparelhados também, e pelo próprio SUS também, né, doutor Plínio? O acesso também. O SUS está faltando um pouquinho de acesso ainda, podia melhorar, assim como Santa Catarina já fez. Santa Catarina zerou a fila do SUS. Zerou a fila do SUS de uma maneira muito simples, eles começaram a pagar o médico.
pela cirurgia, eles aplicaram a tabela da AMB, que é a mesma tabela que a Unimed paga, eles aplicaram no SUS. Em 6 meses não teve mais fila, e não tem mais fila. Principalmente deveria ser feito. Sim, principalmente com cirurgia de hérnia, que pode, uma vez complicada, ela pode resultar numa grande cirurgia de alto custo e de grande risco para o paciente, porque envolve ressecções intestinais desse segmento de intestino que morre por falta de circulação, né? Até gostaria que o senhor comentasse, Dr. Plínio, as principais consequências de não ter sido feita essa cirurgia com brevidade, né? Sim. Para o paciente. A primeira, eu vou começar um pouquinho atrás da resposta. Existem ainda pessoas que têm um constrangimento em consultar por causa da hérnia. Ainda tem. Eles se constrangem. E isso às vezes retarda um pouco a solução, né? Fora isso, existe o sintoma daí, né? O sintoma é que leva o paciente ao médico, né? Quer dizer, quando começa a doer, ele vai, né? E é uma fase já que já existe um certo sofrimento, como eu disse, né? Quando a gente fala sofrimento, é sofrimento da alça intestinal, no sentido de que ela não está mais recebendo fluxo sanguíneo adequado, né? É como amarrar um barbante na ponta do dedo, né? Que aí impede a circulação do sangue e começa a doer, né? E tem que tirar o barbante, é o estrangulamento, por isso chama hérnia estrangulada, né? Doutor Plínio, a gente está chegando ao final aqui do programa. Eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais aqui sobre os avanços, né, da cirurgia e como que a população pode, de certa forma, monitorar, ter esse cuidado, né, para não desenvolver uma piora. Sim. Da hérnia. Então, assim, a primeira coisa é que se notar alguma coisa diferente na região inguinal ou na região umbilical ou numa região que já foi operada, procure consultar um médico o quanto antes para ver se aquilo precisa ser resolvido logo ou não. Mas essa primeira consulta ela não deve demorar, até porque existe esse diagnóstico diferencial, que às vezes é hérnia, às vezes não é, às vezes é um tumor que está nascendo ali, né? Então, a primeira coisa é ter cuidado consigo mesmo, né? É cuidar, né? Se tu quiser uma mensagem final para mim, eu adoro conjugar o verbo cuidar. E o médico tem esse privilégio, Deus nos deu esse privilégio de cuidar. E cuidar do quê? Cuidar primeiro de si próprio, cuidar da sua saúde mental. Eu, médico, preciso ter uma saúde mental, uma saúde física para cuidar do próximo, que é o segundo na escala do cuidar, né? E se a gente cuida de si mesmo e cuida do próximo, que é a família, o paciente, né? É o sujeito que vai lá procurar ajuda, em terceiro nível tem que cuidar da natureza. E presta atenção, assim, se cuidar de si próprio, cuidar do próximo e cuidar da natureza, nos aproximamos do Criador, porque Ele faz conosco isso todos os dias, Paulo. Então a gente fica parecido, né? Doutor Plínio, muito obrigada pela sua participação, pela clareza nas explicações e por compartilhar conosco uma trajetória de vida tão rica e inspiradora para todos nós. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Fica o recado importante, hérnia tem tratamento e quanto mais cedo o diagnóstico, melhores são os resultados e recuperação. Se você perdeu algum trecho dessa entrevista, ela estará disponível no Spotify do programa Viver Bem Guaíba. Na próxima semana a gente se encontra novamente com mais informação, prevenção e cuidado com a sua saúde. Desejo a todos os nossos ouvintes um Natal abençoado. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum, produção e apresentação de Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim e direção geral de Claudinei Gironi.